Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo. Eu digo bate-papo porque eu gosto de comentar a Bíblia conversando, né? Não é uma pregação e nem um estudo bíblico, né? Então eu gosto de conversar. Então, nesse horário assim de manhã, que eu falo matinal porque são 6h57, o horário que eu estou gravando. Hoje é uma sexta-feira, comemora-se a Sexta-feira Santa, né? E nós vamos discorrer sobre esse tema que é tão importante e que mudou o mundo, né? Mudou o mundo. E às vezes muitas pessoas ainda não sabem, não conseguiu ainda entender o que tem a ver a Páscoa com Jesus. O que tem a ver os ovos de Páscoa. O que tem a ver o coelho, né, na Páscoa. Bom, os ovos, o coelho, são tudo elementos que foram inseridos ao longo da história. Eles não representam especificamente a Páscoa, tá? Eles são um simbolismo que é mais direcionado ao comércio, tá? Tem aí todo um histórico em cima desse contexto. Eu não vou me prender a isso, tá? Alguém diz assim, um momento, e a sirene tocou, porque hoje é sexta-feira, né? Então em dias normais essa sirene toca de uma empresa aqui do lado. Seguindo, então a Páscoa ela foi instituída por Deus por volta do ano 1400 a.C. Tá? Qual o seu significado? Por quê? Quais os motivos? Eu sempre quando tem uma situação, eu gosto de entender os motivos. Você não vai conseguir entender nada da história se você não entender os motivos. Por que foi instituída a Páscoa? Quais foram os motivos? E para que ela servia? Ela servia para várias coisas. Ela foi instituída num período em que os filhos de Israel estavam ainda no Egito, né? E estava naquele impasse ali em que Faraó liberaria ou não os hebreus para saírem do Egito, porque a conversa inicialmente era liberar o povo hebreu para sair do Egito, né? Liberar o povo hebreu para sair do Egito e voltando aqui, foi resolver uma questão aqui, já estão de volta. Então, todo aquele impasse entre Faraó liberar ou não o povo hebreu para sair do Egito. Nossa, muito ruído, né, gente? Muito ruído. E Deus agora fala aos filhos de Israel para instituírem a Páscoa, que ela teria um simbolismo pelos motivos que eles estavam passando e que Deus, a partir daquele momento, estaria dando a eles a liberdade, né, de tantos anos que eles passaram como escravos no Egito. É toda uma história, porque o povo hebreu inicialmente não foi para o Egito como escravo, tá? Os seus cabeças de família não foram para o Egito como escravo, foram como convidados. Só foram trocando os governantes e um dos faraós não quis conhecer essa história de José, que foi um hebreu que foi muito importante no Egito. Ele é lembrado até hoje no Egito, né? Mas ele não quis saber disso, ele pensava de outro jeito. Então o povo hebreu, por ser um povo que não era nato dos egípcios, tornou-se escravo. Tá. Qual se deu a Páscoa agora? Eu vou ler aqui para vocês em Êxodo capítulo 25, capítulo 12, do verso 25 a 28, para a gente poder continuar a nossa conversa. Êxodo 12, verso 24. O capítulo 12 até o verso 28 fala propriamente
da instituição da Páscoa, certo? Olha só, o verso 24 até o 28 diz assim: portanto, já no finalzinho desse texto, portanto, guardai isto por estatuto para vós, para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, a terra prometida, Canaã, como tem dito, guardareis este estatuto. Por isso que os judeus, os israelitas, guardam até hoje a Páscoa, de maneira diferente dos cristãos. Nós vamos tentar procurar explicar a você. E acontecerá, verso 26, acontecerá quando vossos filhos e vossos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim fizeram. Do verso 24 ao verso 28, já dá para você entender por que Deus mandou celebrar a Páscoa. Nos versículos anteriores, ele descreve como deveria ser a Páscoa, como deveria ser preparado o alimento, quais os rituais que eles deveriam estar desenvolvendo nesse período. Só que nesse período que Deus manda os israelitas celebrarem a Páscoa, seguindo todas as suas orientações, culminava-se naquela situação: eu deixo o povo hebreu ir ou não? O Faraó, ele não queria deixar o povo hebreu ir, porque o povo hebreu era uma máquina de trabalho braçal. Os homens eram usados no serviço para servir a nação egípcia. Beleza, tá. Então, por causa disso, os egípcios, né, na liderança do Faraó, não queriam abrir mão do povo hebreu para deixarem as terras do Egito. Então Deus agora toma uma atitude um pouco mais severa, né, onde Moisés anuncia, né, olha lá, ó, quando à meia-noite, o anjo destruidor veio e visitou o país. E na sua passagem, quem não estivesse dentro daquilo que Deus falou, o primogênito da casa, o filho mais velho, o primeiro filho que nasceu da família, eles morreriam, eles vinham a óbito. E foi o que aconteceu, né? Os israelitas fizeram todo o ritual orientado por Deus a Moisés. Moisés passou para o povo essas coisas, passou o sangue no umbral da porta, né? E Deus falou assim: ó, ninguém sai de casa, fica todos dentro de casa. Quando o destruidor passar e ver o sangue, ele não destruirá nada naquela casa. Ok. E assim foi feito. E naquela mesma noite, né, morreram muitos primogênitos na terra dos egípcios. Foi nessa situação aqui em que Faraó se viu obrigado a permitir a saída do povo hebreu do Egito para nunca mais voltar, tá? Porque de princípio a conversa era: eles iam no deserto oferecer, essa era a proposta de Moisés e Arão, eles iam no deserto oferecer sacrifício a Deus, um culto a Deus, e voltariam. Essa era a proposta. Mas dentro da cabeça dos hebreus eles não iam voltar. Mas com essa situação que aconteceu aqui, que os primogênitos foram mortos, inclusive o filho do Faraó, né, e de muitos da linhagem real morreram, vieram a óbito, o Faraó agora decide libertar o povo hebreu. Vai embora, vocês tomam o que vocês precisam e saiam das minhas terras. E assim aconteceu.
Deixa eu dar um relato aqui sobre a Páscoa. Até aí Jesus não é mencionado, porque isso aconteceu há 1400 anos antes de Cristo. Vou ler um texto que está escrito na Bíblia de Estudo Pentecostal. A partir daquele momento, falando da Páscoa na história dos israelitas, a partir daquele momento, né, da história, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa toda a primavera, obedecendo à instrução divina de que aquela celebração seria estatuto perpétuo. Tá? Capítulo 12 de Êxodo, verso 14. Era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial no Egito, que foi um sacrifício eficaz. Antes da construção do templo, e em cada Páscoa os israelitas reuniam-se segundo suas famílias, sacrificavam um cordeiro, né? E retiravam todo o fermento das suas casas e comiam ervas amargas. Mais importante, recontavam a história de como seus ancestrais experimentaram o êxodo, né? Milagroso na terra do Egito e sua libertação da escravidão ao faraó. Assim, de geração em geração, o povo hebreu relembrava a redenção divina em seu livramento do Egito, né? Capítulo 12, verso 26 de Êxodo. Uma vez construído o templo, Deus ordenou que a celebração da Páscoa e o sacrifício do cordeiro fossem realizados em Jerusalém. Deuteronômio capítulo 16, do versículo 1 ao verso 6. O Antigo Testamento registra várias ocasiões em que uma Páscoa especialmente relevante foi celebrada na Cidade Santa, segundo as Crônicas 30, de 1 a 20, 35, de 1 a 19, segundo a Reis 23, do verso 21 a 23, Esdras, do capítulo 6, do verso 19 a 22. Nos tempos do Novo Testamento, os judeus observavam a Páscoa da mesma maneira. O único incidente na Jerusalém, na vida de Jesus, o único incidente na vida de Jesus como menino que as Escrituras registram foi quando seus pais o levaram a Jerusalém aos 12 anos de idade para a celebração da Páscoa, conforme está escrito em Lucas 2, verso 41 a 50. Posteriormente, Jesus ia cada ano, de ano em ano, a Jerusalém para participar da Páscoa. João 2,13. A última ceia de que Jesus participou com os seus discípulos em Jerusalém, pouco antes da cruz, foi uma refeição da Páscoa, conforme Mateus 26, do verso 1 e 2, e 17 a 29, do verso 17 a 29. O próprio Jesus foi crucificado no dia da celebração da Páscoa. É aí que começa a ligação entre Jesus e a Páscoa. Está entendendo? Como Cordeiro Pascual, 1 Coríntios 5, 7, que liberta de todo o pecado e da morte todos aqueles que neles creem. Aí Jesus participou muitas vezes da celebração da Páscoa, desde garoto, né? Mas a ligação entre Jesus e a Páscoa se dá quando ele é crucificado como um cordeiro, cumprindo-se o que está escrito no livro do profeta Isaías, como ovelha muda foi levado ao matadouro, né? Os judeus hoje continuam celebrando a Páscoa, embora seu modo de celebrá-la tenha mudado um pouco, posto que já não há em Jerusalém um templo para sacrificar o cordeiro, em obediência conforme está em Deuteronômio 16, de 1 a 6. A festa judaica contemporânea, chamada Seder, já não é celebrada com o cordeiro assado, mas as famílias ainda se reúnem para a solenidade. Retiram-se, isso acontece, teve até uma reportagem sobre isso, cerimonialmente das casas judaicas, e o pai de família narra
toda a história do Êxodo. Você está lembrado do que está escrito em Êxodo, do que nós lemos em Êxodo, capítulo 12 e o verso 25? O que diz? E acontecerá quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse estatuto. O verso 26, e acontecerá quando os vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então, era obrigação do judeu passar isso de família para família, de geração em geração, relembrando do livramento que Deus deu a eles. Tá? Vamos embora. O que tem a ver Jesus com a Páscoa? Que ligação tem? Vamos ler aqui. A Páscoa é Jesus Cristo. Para os cristãos, a Páscoa contém rico simbolismo profético. A falar de Jesus Cristo no Novo Testamento ensina explicitamente que as festas judaicas são sombras, né, das coisas futuras, conforme está em Colossenses 2, 16 e 17. Hebreus 10, 1. A redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Note os seguintes itens em Êxodo 12, que nos fazem lembrar do nosso Salvador e do seu propósito para conosco. Então, aqui você vai entender o que relação tem Cristo com a Páscoa. Primeiro, o âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Foi quando Deus deu o livramento aos filhos de Israel naquela noite da morte do anjo destruidor. Quando passou e levou muitos dos primogênitos daquele país. Bom, Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque Ele os amou e porque Ele era fiel ao seu conserto. Quando Deus promete, Ele cumpre. Só nós que temos dificuldade de cumprir. Semelhantemente, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através da maravilhosa graça de Deus. Nós não somos dignos da salvação, mas pela misericórdia, pelo amor infinito do Todo-Poderoso, Ele nos inclui, Ele nos enviou Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, conforme está escrito em Efésios 2, de 8 a 10, Tito 3, 4 e 5. Segundo, o propósito do sangue aplicado às vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito de cada família. Esse fato prenuncia o derramamento de sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. Então, há um simbolismo entre a Páscoa celebrada pelos judeus e a Páscoa celebrada pelos cristãos, que considera que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, Ele nos libertou da escravidão do pecado. Assim como os israelitas foram libertos da escravidão do pecado, né? Nós também somos libertos da escravidão, do jugo do pecado. Eles foram libertos do Egito, da escravidão do Egito. E nós somos libertos da escravidão do pecado que escraviza e que leva o homem à morte. Terceiro, o Cordeiro Pascual era um sacrifício, conforme Êxodo 12, 27, a servir de substituto do primogênito. Isto prenuncia a morte de Cristo em substituição à morte do crente. Romanos 3, 25. Paulo expressamente chama Cristo de nosso Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado por nós, conforme está escrito em 1 Coríntios, versos 5 e 7. Então, Cristo é o Cordeiro Pascual. E é tão interessante isso, que eu acho tão interessante essa ligação histórica de um fato, de um antigo concerto e do novo concerto, é que Cristo justamente ele é crucificado numa semana de festa da Páscoa, da celebração da Páscoa. Deus ele é tão inteligente que a história se desenha e tudo se encaixa dentro do seu devido lugar.
Era uma festa de Páscoa onde vinha gente de todos os lugares. E agora Cristo é condenado à morte de cruz. Olha só que interessante. Olha só que maravilha. Se você ler a história em relação a isso, você vai perceber as ligações. É uma coisa tão gostosa de você ler e ouvir e assistir, que tem ligações. Às vezes, alguns estudiosos, eles até incrementam assuntos mais que criam mais dúvidas ainda. Mas nós precisamos se conter no propósito para qual isso foi instituído. Qual é o propósito? Qual é a intenção de Deus? Porque Cristo, ele veio a ser crucificado justamente nesse período de Páscoa, para que tudo aquilo que acontecesse, conforme diz em Efésios capítulo 1, para que se cumprisse a plenitude dos tempos. Ele, Jesus, ele veio para nos redimir do pecado, da vida estranha que estava vivendo. Quarto, o cordeiro macho separado para a morte tinha de ser sem mácula, ou sem pecado. Já o cordeiro, o animal, no sacrifício israelita, tinha que ser sem mácula. Esse fato figura a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus, conforme João 8,46, Hebreus 14,15. Ou seja, Cristo, ele passou por muito aperto na vida, mas ele não pecou. Então ele foi um cordeiro imaculado, que ofereceu em morte de cruz pelo meu e seu pecado. Não é verdade? Quinto, alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro. Morte essa que os salvou da morte física. 1 Coríntios 10, do verso 16 e 17, capítulo 11, do verso 24 a 26. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial da morte dele na cruz foi um sacrifício eficaz. Realizamos em continuação a ceia do Senhor, tá? Como um memorial, tá? Em memória dele. 1 Coríntios 11, 24. Por isso que os cristãos, todos os meses, celebram a Santa Ceia, reconhecendo, relembrando a morte de Cristo no Calvário e o seu significado para as nossas vidas. Porque a Santa Ceia, quando alguém, um crente, um servo do Senhor, participa da Santa Ceia, ele está dizendo: eu estou bem com Deus, bem comigo mesmo e bem com o meu próximo. É um estado de espírito de pureza interior, pureza de mente, onde nós devemos se abster de tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? Ouvir a sua voz, obedecer os seus estatutos. Assim, o inimigo, o destruidor, né? O diabo não terá nenhum poder sobre nós, se nós nos mantermos fiéis a Deus e a sua palavra. Sétimo, o cordeiro da Páscoa devia ser comido juntamente com os pães asmos. Uma vez na Bíblia, o fermento normalmente simboliza o pecado e a corrupção. Esses pães asmos representavam a separação entre os israelitas redimidos e o povo egípcios. O mundo e o pecado. Semelhantemente, o povo redimido por Deus é chamado para separar-se do mundo pecaminoso e dedicar-se exclusivamente a Deus e os seus estatutos. Então, aqui está uma prévia do que eu gostaria de passar para vocês a respeito da Páscoa, seus motivos, sua ligação com Cristo, porque Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascual, porque Cristo é a nossa Páscoa. Por que isso? Porque Jesus, ele aparece agora cumprindo tudo aquilo que as Escrituras diziam sobre ele. O próprio Moisés falou: olha, no futuro virá um homem, um profeta, né? Como Moisés não tinha conhecimento de que homem seria esse, que seria enviado por Deus ou não, mas Moisés disse: ele será maior do que eu, a ele ouvi. Então, já havia promessas a respeito de Jesus, já havia promessas de que Cristo seria crucificado, já havia promessa de que seria o rei dos judeus,
já havia a promessa de que ele seria o sumo sacerdote. Aí na história de Jesus entra todo o contexto religioso e político. É aonde culminou na morte de Cristo. Cristo, ele foi morto em morte de cruz por causa de interesses religiosos. Mas as profecias diziam que ele iria padecer. E que esta Páscoa, ela sirva nesse tempo tão difícil de pandemia, que ela possa servir de reflexão para a gente, de que precisamos perdoar uns aos outros, perdoar o nosso próximo. E nós não podemos também ser hipócritas, demonstrar o perdão aos que estão de fora e não perdoar os que estão dentro de casa. Nós precisamos perdoar uns aos outros. O esposo perdoar a esposa perdoar o seu marido, os filhos, os pais perdoarem os seus filhos, os filhos também perdoarem os seus pais. Quando há o perdão, agora também tem que ter o reconhecimento. Eu não merecia, aleluia, eu não merecia, mas Deus me amou. Eu não merecia, mas Ele me amou de tal maneira, conforme está escrito em João capítulo 3,16, se não estou enganado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Essa é a proposta de Deus. Esta é a proposta de Deus com relação à Páscoa. Este é o simbolismo maior da Páscoa, em que Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Como nós podemos reparar isso na nossa vida? Sendo fiéis a Deus, amando o nosso próximo, mas não o próximo que nós achamos somente que está lá na rua, não. Temos que começar dentro da nossa casa, nos perdoando, vivendo em harmonia. E essa harmonia é tão importante que ela acaba atingindo os nossos vizinhos, a nossa comunidade, a nossa rua, a nossa cidade, de tal forma que ela possa atingir o mundo. Porque sendo assim, quando nós vivemos em harmonia, quando nós vivemos num estado de reconciliação constante com Deus, reconhecendo a morte de Cristo no Calvário, Deus transforma a nossa vida. Ele também, como ele fez no período em que o povo hebreu estava no Egito, ele fará nas nossas vidas também. Ele não permitirá que o inimigo invisível das nossas almas nos destrua, nos deixe sem rumo na vida. Que essa palavra, que essa Páscoa seja um alento na sua vida nesse tempo difícil e que você alcance a vitória que você precisa. Vou orar por você. Querido Deus, espero que eu tenha de alguma forma ajudado alguém. Eu quero orar por essas vidas que estão sofrendo agora, os enfermos, os que estão acometidos pelas enfermidades, tanto desse Covid-19, dessa enfermidade terrível, e por outras enfermidades, os que estão nos hospitais internados. Toma nas tuas mãos os que estão em casa, acometidos de algum tipo de enfermidade, Senhor. Os que estão fracos, os desanimados, os tristes, os angustiados, meu Deus. Os que estão sem emprego, sem alimento, sem casa. Os que foram despejados das suas casas por não terem como pagar o aluguel devido à sua crise. Esta crise que estamos passando, de empresas, lojas fechadas, o desemprego, ó Pai querido, eu venho pedir ao Senhor que tenha misericórdia dessas famílias, destas pessoas. Dê, ó Pai, a eles a saúde. Cure, Senhor, os enfermos. Também eu te peço, ó Pai querido, pelos agentes públicos, todos os médicos, enfermeiros, todos os envolvidos no tratamento dessa doença terrível. E que estas famílias tenham paz. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Chegamos a mais um final da nossa conversa. Espero que esse assunto te ajude de alguma forma. Feliz Páscoa para todos. Deus abençoe a todos.